Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Um canal no qual eu sempre peço a você que, se não for inscrito ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos quando eles forem publicados. E, claro, acompanhem também não só os programas que eu apresento, mas também Kaká Novelas, Cristiano Blota, Cadu Safner, João Márcio e muito mais. Comente aqui, sugira temas para outros vídeos nossos, compartilhe com aquela pessoa, seu namorado, seu marido, sua esposa, seu irmão, seu amigo que curte TV também. E vamos fazer crescer ainda mais o nosso canal. Sou muito grato a vocês, já mais de 33 mil inscritos. E é importante a gente fazer tudo isso, compartilhar, comentar, curtir, enfim, para que o canal siga crescendo. E eu agradeço sempre a todos vocês. Há 25 anos, no dia 15 de outubro de 1996, entrava no ar o primeiro canal brasileiro com 24 horas de jornalismo, 24 horas de notícias. A Globo News, um canal da Globosat, hoje a gente chama um dos canais Globo, e 2 décadas e meia depois ele segue, talvez na sua melhor fase, que se constituiu ao longo dos últimos anos, mas já antes da pandemia, com as crises políticas, escândalos de corrupção e outros fatos não tão louváveis da política brasileira, especialmente, a Globo News revelou-se para os assinantes de TV por assinatura um recanto no qual se pode acompanhar em tempo real o desdobramento dos fatos. E isso foi sendo construído ao longo desses 25 anos, de maneira que desembocou em expressivos resultados de audiência. Em todo o panorama de canais da TV paga, já há algum tempo, como eu disse, a Globo News figura nas primeiras posições, se não na primeira mesmo, independente de ser um canal de notícias, entre os canais de notícias e entre toda a cartela de canais oferecida pelas operadoras de TV paga. Além disso, o canal pode ser assistido por quem tem o Globo Play, no combo com os canais Globo. E por vezes conteúdos seus são abertos para todo o público, não assinante, inclusive, para que ele possa se informar sobre uma coisa de grande interesse público, como de 2020 para cá, a cobertura muito intensa que todo o jornalismo tem feito da pandemia de Covid-19. Em 15 de outubro de 1996, como eu disse, estreou a Globo News às 21 horas, depois de gestada por bastante tempo, uma CNN brasileira, digamos assim. Hoje em dia é um pouco esquisito a gente usar essa expressão, porque temos agora a CNN Brasil, a sucursal, a filial, a representante, enfim, dessa marca de grande sucesso do jornalismo internacional. Mas não havia nenhum canal de notícias brasileiro que operasse 24 horas por dia, então a Globo News foi a nossa CNN, naquela conjuntura da TV paga, que também tinha menos canais, era uma outra coisa. Os primeiros apresentadores, ali no primeiro jornal da Globo News, que foi uma das edições do Em Cima da Hora, que assim se chamou por mais de 10 anos, até ir trocando para Jornal da Globo News, edição da hora tal, como nós vemos hoje. Os primeiros apresentadores foram a Renata Vasconcelos e o Eduardo Grilo. Eduardo Grilo não está mais no time da Globo News, mas esteve por cerca de 20 anos. E a Renata Vasconcelos está no Grupo Globo até hoje. Não trabalha mais exclusivamente para a Globo News, já apresentou o Bom Dia Brasil, já apresentou o Fantástico, está no Jornal Nacional há alguns anos, mas fez parte desse primeiro time. E já nos primeiros dias ali, essa primeira equipe de jovens jornalistas com a garra da juventude, estavam lá Maria Beltrão, um patrimônio do canal, uma apresentadora muito admirada e muito querida, hoje no Estúdio I. Também André Trigueiro já estava lá, foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional da Globo News, intitulado Jornal das 10.
o André Trigueiro apresentou o Jornal das 10 por 16 anos, até 2012. Também já estava lá nesse começo o Sérgio Aguiar, que deixou a Globo News e ingressou na Record TV recentemente, há coisa de uns 2 anos. E nesse primeiro time ainda havia a presença de jornalistas experientes da TV Globo, que àquela altura foram convidados, reunidos pela diretora do canal, a primeira diretora da Globo News, Alice Maria Heiniger, que fez história no jornalismo da TV Globo e tinha conhecimento com esse time de jornalistas muito experientes, que ela achou que seria um bom time para implantar um canal que teria que viver não só de notícias 24 horas, mas também eventualmente do improviso, com pessoas que soubessem ali como ter o jogo de cintura necessário para manter um canal assim no ar, apesar de ele recorrer muito a programas gravados com reportagens e reprises de reportagens e de programas inteiros jornalísticos da TV Globo. O Bom Dia Brasil, o Globo Rural, o Jornal da Globo, o Fantástico, o Globo Repórter, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, esses programas ainda todos ou quase são reprisados pela Globo News, com a diferença de que, com o decorrer do tempo, mais e mais eles foram dando espaço para jornais ao vivo, que foram ficando longos, e também para coberturas que, sem nenhum problema, tomavam o espaço dos programas da própria Globo News e, claro, mais ainda, das reprises de produções da TV Globo. Mas eu dizia de jornalistas experientes já àquela altura que foram chamados para entrar na Globo News e ajudar um pouco também esses jovens. Entre eles nós temos as repórteres do Rio de Janeiro, Tamara Leftel, que apresentou o Conta Corrente, foi sua primeira apresentadora, inclusive ficou nele por alguns anos, e também apresentou edições do Em Cima da Hora. Tamara Leftel, talvez muitos espectadores se lembrem dela por conta da cobertura do incêndio do edifício Andorinha, no centro do Rio de Janeiro, em 1986, além das edições do Globo Cidade, que eram exibidas no decorrer da programação da tarde da emissora, e também a Angela Lindenberg, que foi até tamanho seu sucesso, sua representatividade, também no Globo Cidade e nos jornais locais da TV Globo lá no Rio, chegou até a ser parodiada e imitada pelo Jô, no Viva o Gordo. São muitos nomes marcantes que ainda estão ou não estão mais na Globo News, mas que colaboraram para que esses 25 anos possam ser agora celebrados com esse auge de repercussão, de audiência, de felicidade no trabalho da crítica em relação a ela, enfim. E é claro que não vai ter como a gente citar todos, mas merecem destaque o Guto Abranches, a Raquel Novaes, Luciano Cabral, a Mara Luque, a Sandra Passarinho, que também é uma que a gente pode enquadrar nessa categoria da Angela Lindenberg e da Tamara Leftel em relação a Alice Maria, né? Jorge Vidó, grande entendedor de economia. A Juliana Rosa, que saiu recentemente, mas esteve lá por bastante tempo e também apresentou o Conta Corrente, como o Guto Abranches e como o Doni Denúcio, que chegou a ser apresentador do Jornal das 10. Tem muita gente que já passou pela Globo News e hoje até continua no jornalismo, mas talvez não mais lá. Ana Carolina Raimundi, que foi ser repórter da TV Globo, Guilherme Rios Cardoso, que começou a trabalhar nos bastidores e voltou a dar a cara nas telas no passado recente, voltou a aparecer ao vivo em reportagens, entradas da rua, enfim. É muita gente realmente, e que a gente tem na memória por já ter apresentado, já ter feito reportagens para a Globo News e hoje, quem sabe, não estar mais no canal. Mas é claro que a gente acaba sentindo saudade por acompanhar. E tem quem esteja lá até hoje, desde o começo ou desde pouco depois do começo, e outros casos são a Leila Sterenberg, que é uma excelente jornalista, poliglota, e sempre é convocada quando tem que fazer uma entrevista com alguém, não só em inglês, como também em francês, né? Leilane Neubach, Lilian Vitifib já esteve lá, Alexandre Garcia, Sidney Rezende, que eu admiro bastante.
uma infinidade. Pedro Bial, Galvão Bueno, Ednei Silvestre, Miriam Leitão, muita gente. E nos últimos anos, esse time de comentaristas, que também conta com a brilhante Cristiana Lobo, foi sendo não só renovado, mas, acima de tudo, incrementado. Isso faz parte de um projeto de reposicionamento da marca Globo News e de uma revisão do formato dos telejornais. Até o final dos anos 2000, os telejornais da Globo News se repetiam um pouco por algumas horas. Não que fosse exibido o mesmo jornal, mas na estrutura, nas próprias notícias que havia para serem dadas, havia muita coisa que coincidia. Por quê? Porque não dá para uma equipe de jornalismo, e eu posso dizer que quem é jornalista sabe, mas enfim, o grande público pode ter a noção, claro, de que não dá para uma equipe de jornalistas produzir um jornal totalmente diferente do outro num espaço muito curto de tempo. Então, isso fazia, sim, com que as edições do Em Cima da Hora fossem um pouco parecidas umas com as outras ao longo de várias horas. Havia um Em Cima da Hora, por exemplo, das 9 às 9h30 da manhã, e aí às 9h30 vinha uma reprise de alguma coisa da própria Globo News ou da TV Globo. Aí às 10 horas, outro jornal. Às 11 horas, outro jornal. Então, esses três, por exemplo, podiam ser muito parecidos entre si. E havia um cuidado um pouco maior com o jornal das 10 da noite, porque ele tinha mais tempo para ser feito. Essa é a questão. Mas, com a maior possibilidade de jornais ao vivo, comentados, conversados, com espaço eventualmente até para debates de questões que interessem ao público assinante da Globo News, e com o reposicionamento da marca que gerou um novo slogan para o canal, que é o Globo News Nunca Desliga, na virada dos anos 2000 para 2010, os jornais foram aumentando de tamanho em todas as faixas, os horários foram sendo menos preenchidos por reprises e alguns programas, principalmente com a pandemia, até perderam espaço na grade ou perderam um espaço fixo no dia X na hora Y. E quando reincorporados, agora fazem parte, por exemplo, da cobertura especial das noites de domingo, como é o caso do Globo News Internacional, com Marcelo Lins e Guga Chakra. E nesses jornais ampliados, cujo primeiro exemplo foi o do jornal das 10 da manhã, que passou a ter 1 hora, depois 1h30, às vezes 2 horas, de maneira fixa 2 horas, chegou a 3 e hoje, com o nome de Conexão Globo News, tem 4 horas de duração, passou a ser apresentado desde as 9 da manhã até as 13 horas, 1 da tarde, com a Leilane Neubach, Camila Bonfim e José Roberto Burnier. Esse projeto acabou influenciando o resto da grade no decorrer dos anos 2010, de maneira que todos os jornais foram sendo ampliados com espaço para coberturas extensas dos fatos ao vivo e sempre muitos comentaristas contextualizando, levando a informação além daquilo que está acontecendo, explicando para você por quê e não apenas noticiando. E nesse time nós temos com brilho no canal, às vezes até gerando memes, o Valdo Cruz, o João Borges, Gerson Camarote, Natuza Neri, Andréia Sadi, Júlia Duailib, que se tornou apresentadora do Em Ponto, das 6 às 9 da manhã, Sandra Coutinho e Guga Chakra, diretamente os dois de Nova York, e muitos outros. Elizabeth Pacheco falando com muito carinho de cultura, Cristina Aragão com a sua coluna também de cultura. São muitos profissionais que fazem o brilho da Globo News. E os apresentadores atuais, além dos que eu já citei, nós temos também a Aline Midley, que foi do jornal das 10 da manhã para o das 10 da noite. Jornal esse que também já foi apresentado pela Mariana Godoy, pela Renata Lopretti, pelo Heraldo Pereira. E é realmente a prata da casa. Hoje vai das 10 às 11h30, ou das 10 à meia-noite, às vezes só das 10 às 11, mas sempre pode ser um pouco mais alongado.
E entre os destaques desse trabalho da Globo News está realmente essa confiança de 25 anos ao longo dos quais o público foi entendendo cada vez mais que pode ligar na Globo News, se você é assinante, que você vai ter o melhor trabalho jornalístico possível dentro do que está acontecendo naquele momento. Eu vou acabar sendo injusto, claro, porque, como eu disse, o nosso tempo não dá para citar o nome de todo mundo, eles todos merecem. O Nilson Clava, que é um ótimo profissional, Murilo Salviano, que agora está no Fantástico, é muita gente e todo mundo é muito bom. Parabéns a todos. Mas essa vocação para as grandes coberturas, eu não vou dizer que tenha sido descoberta por acidente, porque os desafios de conexão tecnológica, não era possível fazer um programa como hoje, Camila Bonfim em Brasília, José Roberto Burnier em São Paulo, Leilani Neuberth no Rio, e eles conversando ali, não só entre eles em tempo real, ambos se ouvindo em duas praças, depois entra uma terceira e entram os comentaristas. Isso não era possível com felicidade, com praticidade nos primeiros anos. Não digo nem em relação a isso, mas a grande cobertura para a Globo News se revelou como a vocação da emissora ainda em outubro de 96, salvo erro meu, no dia 31, quando eles se viram diante de uma grande tragédia, que foi a queda do avião Fokker 100 da TAM, aqui no bairro do Jabaquara, em São Paulo. E morreram mais de 100 pessoas, os passageiros todos, tripulação, moradores do bairro ali onde houve a queda do avião. E o desafio de cobrir aquilo, manter a emissora no ar, especialmente com aquele tema e novas informações surgindo, isso foi uma grande prova de fogo para a emissora e mostrou que aquele é o caminho. Quando acontecesse alguma coisa, eles teriam que derrubar a grade, teriam que mobilizar o maior número de profissionais possível para que as informações chegassem completas e primeiro para os assinantes da Globo News. Isso se intensificou com o passar dos anos, também graças ao aparato tecnológico, aliado à grande competência dos repórteres, dos comentaristas, dos apresentadores, dos editores, dos produtores, dos pauteiros, de todos que contribuem para que esses telejornais e essas coberturas sejam tão admirados e tão buscados pelo público que tem acesso a eles. Então, os nossos parabéns a todos os profissionais da Globo News que agora, no momento de grande concorrência, especialmente com o surgimento da CNN Brasil, tem mais uma motivação para seguir fazendo esse trabalho que tem tanta acolhida do público que busca por notícias na TV por assinatura. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. TBT da TV na próxima semana está de volta. Um grande abraço a você que nos assiste e até a próxima. Tchau, tchau.